Boa tarde a todos. Agradeço aí o interesse de todos. Vamos apresentar hoje o fundo RB Capital General Shopping Sulacap. A ideia aqui é falar um pouco da estrutura desse fundo. É um fundo imobiliário estruturado pela RB Capital, em parceria aí com a General Shopping, que é a administradora que está desenvolvendo esse empreendimento. E nós temos a participação aí como coordenadores contratados do Citibank e da Ativa Corretora. Então vamos passar aqui a tela aqui para a apresentação para vocês verem o conteúdo. A ideia desse fundo então é captar 107 milhões e 800 para a compra de 44% do shopping. Então vamos falar um pouco da empresa General Shopping, que é administradora de shopping centers, né? Eles representam aí a terceira geração de uma família que trabalha com varejo e quem está desenvolvendo esse shopping. Vamos passar em detalhes aí um pouco do histórico da RB Capital para chancelar um pouco a nossa participação dentro desse segmento, principalmente financiando a indústria de shopping center e também desenvolvendo investimentos imobiliários e operações de crédito que financiam, né, também a indústria imobiliária. Vamos passar sobre a estrutura do FII e resumir então os principais pontos da oferta. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai respondendo ao longo da apresentação. Então, falando um pouco da General Shopping, é uma empresa aí que está há 20 anos no mercado e eles têm essa seguinte composição acionária. É uma empresa que tem o capital aberto, é listada em bolsa, então, e eles possuem atualmente 13 shopping centers em operação, dos quais eles possuem uma participação média de 84%. Então, eles sempre são os majoritários nos shoppings. Eles têm tantos shoppings, eles fazem aquisição de shoppings já existentes, né? Comprando shopping e reestruturando o mix de varejo para performar melhor o shopping, como eles também desenvolvem novos shopping centers, como é o caso aqui desse fundo, que é para o desenvolvimento desse shopping Parque Sulacap. A General Shopping, então, ela entrou recentemente, né, em 2009 no mercado acionário. Ela tem, então, esses shoppings que vocês estão vendo: Poli Shopping, o Shopping Internacional de Guarulhos, Auto Shopping, Santana Park, Shopping do Vale, então todos esses que estão na apresentação. Falando um pouco então da concentração geográfica, né, dos empreendimentos, é interessante notar que a General Shopping ela é um player, né, do varejo que defende a seguinte atuação: eles são supridores de demanda por varejo já existente. Eles defendem então a seguinte tese: eles não costumam criar demanda e sim suprir uma demanda já existente. Por isso que vocês veem que toda a distribuição, né, geográfica do portfólio deles está concentrada aí no sul e sudeste, que é a região, né, geográfica, que concentra a maior demografia e demanda por varejo. Então, voltando aqui um slide, é importante só comentar isso, porque todo estudo de viabilidade de um shopping center, né, seja para desenvolver ou seja para adquirir um novo shopping e reestruturar ele, está baseado nesse estudo de demanda demográfica, né, de demanda pelo varejo. Eles vão fazer uma análise bem aprofundada de qual o tipo de classe, o segmento dessa classe que tem nessa região, para poder ofertar, suprir ela de varejo. Então, a métrica para esse mercado é a ABL, né, que é a chamada área bruta locável. Então, em função de uma demanda já existente, é que eles vão modelar o shopping center um certo volume de ABL que vai poder
ofertar para esse público. Falando um pouco da RB Capital, que é a empresa da qual eu sou sócio, a gente desenvolve, né, tanto empreendimentos, né, investimentos aí no ramo imobiliário. É uma empresa 100% então focada no segmento imobiliário, mas que tem tanto atuação em investimentos imobiliários, ou seja, capital investido na atividade diretamente, seja ela para o desenvolvimento de novos empreendimentos, seja para aquisição de imóveis com o intuito de geração de renda, quanto também a atuação no financiamento através de operações de crédito estruturado dessa indústria. Então, estruturas essas que são pautadas aí com o cunho da securitização. Então, 3 grandes linhas de negócio: gestão de fundos, então, focado em ativos sempre de origem imobiliária, né, ou com atividades relacionadas. Então, nós temos aproximadamente 2,1 bilhões sob gestão. Na área de investimentos imobiliários, a gente atua, né, desde a originação, né, dos projetos, selecionando quais são os projetos, né, que são elegíveis para uma estruturação, e também fazemos toda a parte de monitoramento até o empreendimento ficar pronto. Então a gente costuma cobrir toda a cadeia, desde o começo até o final. A RB Capital então ela já tem aproximadamente 4 bilhões de VGV, né, de unidades que já foram desenvolvidas e investidas por nós. Falando um pouco da área de crédito estruturado e securitização, hoje essa apresentação tem 5,2 bilhões de ativos, né, de operações de CRI já emitidas. A gente já está aproximadamente beirando aos 6 bilhões, né, desde que essa apresentação foi feita. Então a gente atua no segmento de crédito estruturado com todas as empresas aí da indústria, principalmente shopping center, que é um case de sucesso aí na companhia. Falando então um breve histórico da empresa, foi fundada em 1999, ela tem, aí vocês têm um pouco o timeline da empresa, dividindo entre eventos societários, investimentos imobiliários e eventos de crédito de securitização. Então, um exemplo aí que a gente pode comentar até de crédito de securitização foi lá em 2001, a primeira estrutura para a desimobilização, né, do setor bancário, com as agências do HSBC. Foi uma operação em 2001 que foi feita para durar 10 anos e a gente já tem um case então de término de uma operação que teve um início, um meio e um fim agora em 2011. Então, lá atrás era uma operação que ninguém sabia quanto tempo ia ficar, né? Normalmente as empresas podem até quitar essas operações antes, por demanda da própria empresa, mas foi uma operação que teve um belo histórico, durou 10 anos e terminou conforme o previsto lá na origem dela. Voltando aqui então sobre essa apresentação no setor de varejo, né, de shopping centers, aqui a gente tem alguns dados que sustentam essa tese de crescimento de oferta de ABL, de área bruta locável. Então a ideia é que o Brasil hoje está bem aquém da capacidade, né, que a gente pode ofertar, se comparado a outros mercados como México, França, Canadá e Estados Unidos, que são mercados bem mais maduros. Então, hoje em dia é uma indústria que tem um crescimento bem vigoroso e que sustenta a oferta desse produto, desse fundo imobiliário. Falando um pouco do empreendimento em si, trata-se então do desenvolvimento, né, esse fundo ele se propõe a comprar uma participação desse Parque Shopping Sulacap, que está previsto para inaugurar em maio de 2013. O shopping, então, ele possui 30 mil metros, né, aproximadamente de ABL, aí vocês têm o valor exato, 29.999, cujo mix de lojas está aberto aí entre, são 190 lojas no total, abertos entre 9 âncoras, 6 mega lojas, 18
lojas aí de alimentação, né? 155 lojas satélites e 2 grandes empresas aí que fazem o lazer. Então, na área de lazer a gente está falando de um parque indoor e de uma rede de cinemas. Estacionamento compõe 1.320 vagas e o perfil desse shopping center é focado para a classe B e C. A ancoragem, então, vale falar que ela já está toda contratada, então o investidor tem a possibilidade de comprar um fundo imobiliário que compra um pedaço de um shopping que está em desenvolvimento, mas que não vai correr um risco comercial considerável, porque toda a ancoragem já está contratada. Então, você tem a Centauro, Ponto Frio, Riachuelo, Casas Bahia, Líder Magazine, Marisa, Renner, C&A e Neogel como âncoras desse projeto. A localização então fica no Jardim Sulacap, a zona oeste do Rio de Janeiro, e esse shopping será administrado então pela General Shopping. O empreendimento, falando um pouco da localização, ele fica entre o shopping Bangu, né, que fica a 6,5 km de distância, então, e o shopping Madureira, que é desenvolvido e administrado pela Brookfield, fica também a quase 7 km de distância. Então, é importante ressaltar que a locomoção até esses dois shoppings dura em média de 40 a 50 minutos, que comprova a tese da instalação aí do desenvolvimento desse shopping nessa região de localização. Esse shopping ele tem então esse raio médio de 6 km e dentro desse raio ele não conflita, né, com a área de atuação dos consumidores que vão seja no Bangu, seja no shopping Madureira da Brookfield. As classes então que estão presentes nessa região estão divididas aí entre classe A, B, C, D e E. Então, uma minoria de classe A e uma presença, né, na maioria aí pela classe B e C. 31% de classe B e 44% de C. Falando um pouco então da estrutura do fundo. Esse fundo ele tem uma estrutura bem diferenciada dos outros fundos. É um fundo que compra de fato 44% do Parque Shopping Sulacap. Os outros 51% são da General Shopping, administradora e incorporadora do projeto, e 5% são de propriedade de um minoritário que foi quem permutou o terreno. É interessante dizer que dentro dessa estrutura que foi concebida para essa aquisição, nós criamos aí uma estrutura que protege, né, que elimina, mitiga o risco de construção desse empreendimento. Então o investidor ele compra as cotas do fundo imobiliário, que por sua vez vão comprar 44% do shopping, mas com a condição de que esse dinheiro só será desembolsado pelo fundo para a General Shopping, que é quem está vendendo essa participação, quando ela comprovar que o shopping está entregue conforme seu memorial descritivo. Então, é a garantia do investidor que ele não vai correr o risco de construção. Se lá na frente, né, o prazo previsto contratual de construção não for atendido, o investidor tem os recursos parqueados em um CDB que são cedidos fiduciariamente numa conta onde a General Shopping só poderá usá-los quando comprovar a performance do shopping. Então, se lá na frente esse shopping não ficar pronto, o CDB, né, é usado para quitar o principal para o investidor e, além disso, o investidor tem uma put contra a General Shopping com um pênalti, né, com uma multa equivalente à taxa de retorno esperada por esse fundo. Então, o investidor compra um empreendimento que está numa fase de fundação, a construção está na fase da fundação, mas ele não, em nenhum momento vai correr o risco dessa obra, por algum motivo, não ocorrer. Então, o principal dele está 100%
protegido em um CDB que será aplicado num banco de primeira linha. Falando um pouco então do período aí de maturação desse shopping, a gente dividiu a cronologia da operação em 3 momentos. Período de construção, que tem uma rentabilidade mínima garantida e é protegido através de um CDB, que a gente já comentou. Durante esse período, o fundo paga 85% do CDI como forma, né, como dividendos mínimos já garantidos pela General Shopping. Após o período de construção, então quando o shopping começa a operar, você tem uma rentabilidade mínima igualmente garantida por mais 3 anos, ou a performance do shopping, o melhor, né, o maior desses dois. Então, se o shopping tiver uma performance que gere, né, um rendimento acima de 85 do CDI, o investidor fica com essa performance, ou se ficar abaixo, ele tem o mínimo garantido de 85. E depois do período de maturação, você tem de fato a performance do shopping já maduro e dentro, desde o começo desse período de construção até passando pelo período de maturação, a rentabilidade esperada desse fundo é de IPCA mais 10,45. Então essa rentabilidade foi considerada a partir de um estudo de viabilidade que considera essas premissas conservadoras. Por exemplo, os 85 do CDI foram projetados com uma taxa de CDI que hoje, né, em torno de 12%, sendo que hoje o CDI está por volta de 12,5%. Então considerou os 85 com um CDI mais baixo do que hoje a gente tem e considerou que durante o período de maturação o mínimo simplesmente é atingido. Então ele considerou por 5 anos 85% do CDI e depois projetou por mais 7 anos a maturidade do shopping através de projeção de fluxo de caixa. Então a média de retorno, né, durante esse prazo é de 10,45 mais IPCA. Falando um pouco aqui da oferta, então a gente está captando 108 milhões aproximadamente. O fundo vai adquirir 44% do empreendimento denominado Parque Shopping Sulacap. Então serão ofertadas 1.078.000 cotas, cujo valor de cada uma será de R$100. O investimento mínimo é de R$10.000 por investidor, equivalente a 100 cotas, e o encerramento do prazo, né, de período de reservas é até 29 de julho agora desse mês. O público-alvo, portanto, atende tanto a investidores não qualificados como qualificados, até pessoas jurídicas, sendo que a rentabilidade esperada do fundo está prevista aí de IPCA mais 10,45. Então vale lembrar que esse rendimento é isento de imposto de renda para a pessoa física. Bom, então principais pontos, acho que a gente tem que ressaltar da operação, e aí se alguém tiver alguma dúvida a respeito, a gente pode falar ao longo da apresentação. Você então você está aproveitando, né, você está participando de um empreendimento que você adquire ele hoje, né, com um potencial de valorização daqui para frente. Esse período de construção tem um prazo de 2 anos e pode se estender até 1 ano. Por todo esse prazo de construção, o investidor está protegido e recebe uma rentabilidade mínima de 85% do CDI. Então, se o fundo não for entregue nesse prazo, o fundo é desmontado, o investidor recebe o CDB dele corrigido e tem uma multa equivalente a IPCA mais 10,45. Aqui estão perguntando se o investimento no shopping será via formato de SPE. De fato, o fundo em si é o veículo que vai comprar a participação do shopping center. Então esse shopping center ele é desenvolvido através de uma SPE, né? A General Shopping tem este empreendimento em cima de uma SPE cujos sócios são a General Shopping de 51%, esse fundo com 44% e um outro investidor
com 5% de participação desse empreendimento. Por isso, então, sim, né, esse investimento ele está concentrado em uma SPE. Então, depois do período de construção, durante o período de maturação, o investidor tem um alinhamento de interesse junto com a General Shopping que garante os 85% de rentabilidade mínima quando o shopping começa a operar. Esse alinhamento é interessante porque nesse período é normal os lojistas começarem a operar, o fluxo começa a entrar dentro do shopping, então é um alinhamento que a General Shopping está dando para os investidores, como que ela quer performar ao máximo, senão é ela que vai pagar esse mínimo para o investidor. A cessão fiduciária dos CDBs, então os recursos eles ficam travados aí numa conta cedida fiduciariamente em prol do investidor, enquanto o empreendimento não é entregue. Esse CDB ficará então num banco de primeira linha, será de um banco de primeira linha, perdão. A rentabilidade a gente já falou, e trata-se aí de um fundo segundo as instruções aí 472 da CVM. Então, como a gente já falou, o tratamento fiscal para esse fundo, sobre todos os rendimentos auferidos, né, do fundo para os investidores, no que tange as pessoas físicas, eles são isentos de imposto de renda. Se houver, né, qualquer venda no mercado secundário, esta será tributada a alíquota de 20% como ganho de capital. Então aqui é um pouco mais do mesmo, falando das características da oferta. O volume 108 milhões, ele vai adquirir participação do shopping Sulacap, a rentabilidade alvo é IPCA mais 10,45, não há, portanto, qualquer garantia que essa rentabilidade alvo será atingida, mas esse estudo foi calculado, né, foi trabalhado com base em premissas conservadoras aí de investimento. Então, o período de reserva até dia 29, a coordenadora líder dessa oferta é a RB Capital da TVM, a RB Capital de Investimentos é a gestora, a consultora imobiliária do fundo é a RB Capital Realty, e o Citibank é o administrador e escriturador das cotas. Depois nós temos todos os fatores de riscos envolvidos na oferta. Esses são os riscos relacionados, né, à liquidez. Esse é um fundo de equity, então ele se propõe a comprar um pedaço de um empreendimento. Então é um fundo que nunca vai se encerrar, a não ser que o imóvel seja vendido. Mas em tese ele é um fundo que sempre vai possuir esse investimento dentro dele. E por isso o investidor que quiser, né, sair desse empreendimento, ele tem que vender as cotas dele no secundário. Você tem, portanto, riscos relacionados à rentabilidade do investimento. Por ser um empreendimento novo, ele pode render mais ou pode render menos do que está previsto. Pelo menos o investidor tem aí alguns anos, de 2 a 5 anos, né, ele tem pelo menos 5 anos de rentabilidade mínima garantida, ou mais. Então você tem um único empreendimento, mas que está pulverizado, né, em 190 lojistas. Mas você tem, de fato, que analisar o risco de concentração e pulverização, risco de diluição, risco de desapropriação. Até é importante mencionar que o shopping está situado na zona oeste do Rio de Janeiro, onde vai passar a chamada Transolímpica, né, um projeto do governo que está alinhado aos eventos das Olimpíadas. Então é interessante porque o shopping fica bem nesse veículo de fluxo entre a Barra da Tijuca e Deodoro. Então, seguindo a apresentação, a gente tem todos os riscos, aí eu vou simplesmente elencar todos os riscos de despesas, de contingência, de concentração na carteira e os riscos tributários. Então, depois a apresentação está no site para quem quiser acessar e ler esses riscos e fatores em detalhes. Então, para maiores informações, a gente tem aí a equipe da RB Capital à disposição para eventuais dúvidas.
Bom, é isso. Essa foi a apresentação do Fundo Imobiliário Parque Shopping Sulacap. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição aí durante o call, o chat aí para responder. Então tem uma pergunta aqui, já que o investidor fez, se tem alguma garantia de liquidez para as cotas do FII. Não tem nenhuma garantia de liquidez, a gente simplesmente montou esse fundo com essas características de rentabilidade mínima, de investimento mínimo baixo e de cota de R$100 para justamente fomentar um pouco o secundário, mas não tem nenhum market maker em cima. Mas a gente acredita que um dos maiores benefícios desses fundos para os secundários são de fato um entendimento claro aí do que o empreendimento gera e do que o fundo paga de dividendos. Então você tem uma referência muito simples no começo de dividendos que esse fundo vai pagar. Então 85 do CDI líquido de imposto de renda por 2 anos durante o prazo de construção e por mais 3 no mínimo durante o prazo de maturação é o que o fundo vai gerar de dividendos, sem contar a valorização imobiliária que está por trás conforme esse shopping é entregue e performado. O mesmo investidor está comentando que o setor aqui de shopping center é bem aceito pelo mercado. De fato, dentro da indústria de fundos imobiliários, de longe é o fundo que teve mais sucesso porque o investidor consegue entender melhor, né, como é que funciona o empreendimento e é um ativo que tem um retorno bem interessante por ter eventos de sazonalidade que o investidor consegue participar. Então, ser sócio de um empreendimento de um shopping center tem essas benfeitorias. Você pode pegar eventos aí como o Dia das Mães ou as festividades de final de ano, Natal, Ano Novo, que possuem aí rendimentos dobrados aí nesse mês, ou pelo menos amplificados aí em função das vendas altas. Vou voltar aqui e deixar na estrutura do FII, caso alguém tenha alguma dúvida. Bom, é isso, pessoal. A gente então apresentou para vocês aí o novo fundo imobiliário que a RB Capital está estruturando e ofertando para o mercado, Parque Shopping Sulacap. Maiores informações vocês têm aí com a Banif ou na própria RB Capital, se precisar.